Podemos ler? Isaías 55, versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim, ó: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, eis aqui a Tua palavra. A Sua palavra foi exposta, foi colocada, Senhor, diante de nós, para que nós possamos meditar, ser ministrados por ela e sair daqui de maneira diferente, pois nós cremos que Teu Espírito Santo vai operar prodígios e maravilhas no dia de hoje, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, repreendendo desde já todo ladrão da palavra, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Pai, de maneira diferente de como entramos, porque esse é o desejo do nosso coração, Pai. Fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei qual é o seu costume, mas durante o carnaval, eu tenho como prática ficar trancafiado em casa. Eu entro em casa, fico lá no meu quarto e assisto TV, série, leio livro, compro uma dúzia de comida que não presta e fico lá só fazendo isso o tempo todo. Comendo batata, Ruffles, comendo Doritos, só coisa que alimenta o corpo, a alma e o espírito. E fico lá fazendo isso o carnaval todo. A ponto desse ano eu fiquei tanto tempo deitado que arrumei um torcicolo sem fazer nada. Eu deitado, machuquei o pescoço. De tanto tempo que eu fiquei sem fazer nada. Por quê? Porque o simples deslocar pela cidade gera um transtorno pra gente que é muito chato. E aí você de repente resolve ir para mais longe, e aí você quer usar o transporte público hiperlotado, mudou a linha de ônibus que tinha não existe mais, o metrô tá daquele jeito, cheio de purpurina, e quando você olha no espelho, você tá com purpurina, você fala, meu Deus, onde eu arrumei essa purpurina? E aí você começa a ficar desesperado, você se irrita. Então, eu prefiro ficar em casa, para que eu não precise exercitar a minha paciência. Porém, queridos, o fato de eu me retirar e ficar trancafiado em casa, não me faz mais crente, nem menos crente. É só um exercício cultural que eu tenho. Eu não sei se você tem esse mesmo exercício na sua vida, de durante o carnaval ficar recluso em casa, sem nem assistir TV, porque se você bota na televisão, é carnaval. Se você bota no noticiário, é carnaval. Se você bota, é carnaval o tempo todo. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu queria te encorajar a de repente olhar para esse querido aí que está do seu lado e perguntar, como é que foi seu carnaval, hein? Você ficou em casa, comeu muito amendoim, viu aquele documentário lá que você estava esperando? Como é que foi o seu carnaval esse ano? Mas, mesmo ficando alheio a tudo aquilo que acontece e estava acontecendo na nossa cidade, chegou ao meu conhecimento um embate, uma pequena situação que ocorreu no carnaval entre duas cantoras. Eu não sei se você chegou a ver, mas tinham duas cantoras ali na Bahia, se eu não me engano, Salvador, não sei, vocês estão fazendo assim que vocês viram também, né? Vocês viram, né? Eu não sei, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, eu não sei se era carnaval, se era Salvador, se era Bahia, mas aí veio um trio elétrico, tinha uma cantora baiana da nova geração e uma outra cantora de uma geração, a da minha geração, digamos assim, e aí uma falou para a outra, olha, estamos entrando no Apocalipse, que o arrebatamento ia acontecer nos próximos 10 anos e que deveríamos buscar a Cristo enquanto ainda havia tempo. E criou-se aquele embate, começou uma discussão na internet, começou a se levantar teólogo, pastor, começou a levantar um monte de gente e começar a dissertar acerca daquilo que havia acontecido. Particularmente, eu não entro muito por esse assunto da escatologia, eu não tenho um domínio muito grande, porque às vezes que eu me interessei em estudar e comecei a olhar aquela situação acerca do livro de Apocalipse, eu comecei a me inteirar acerca das linhas que defendem, porque a bem da verdade, queridos, é que não existe um consenso teológico de como a situação dos fins dos tempos vai se desenrolar. Isso é fato. Não tem como a gente falar com certeza como as coisas acontecerão. E aí uma parte
diz que a igreja vai passar pela tribulação, outros dizem que não, alguns dizem que as duas testemunhas do Apocalipse são Moisés e Elias, outros dizem que não, alguns dizem que a boda do Cordeiro vai ser assim, que vai ser assado, discute-se quem são os 24 anciãos, existe uma discussão aí que não consegue ninguém a chegar a consenso nenhum. E quando eu parti para ler esse tipo de coisa, eu fiquei com mais dúvida do que solução. Eu fiquei com mais discussões do que esclarecimento. E entenda que o próprio Jesus Cristo, quando foi questionado de quando se daria o fim dos tempos, Jesus Cristo falou: olha, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu e nem eu, o próprio Filho de Deus, sei como é que vai ser o dia ou quando vai ser esse dia. Somente o Pai é que sabe. O que eu posso te garantir é que ninguém sabe ao certo o dia e a hora que isso vai acontecer. Quando você para estudar aqueles que entendem mais do que nós acerca do Evangelho, e se botar um para conversar com o outro, cria-se ali uma discussão em que não se chega a um consenso de quando vai ser isso. E eu posso falar por mim, que eu também não sei a hora que isso vai acontecer, porque se Jesus não sabe, quem dirá? Eu. Que dia isso vai acontecer? Já vi pessoas vociferando, falando quando seria, e aí passou a data que ela falou assim: não, eu fiz a conta errada, deixa eu fazer a conta de novo. E aí ela fez a conta de novo. Quando chegou a outra data que ela anunciou, também o mundo não acabou, como é visto, e ela falou: não, vou fazer a conta de novo. E aí ela fez uma melhor de 3, e quando se viu, o mundo continuou, e ela acabou passando vergonha. O que Deus está falando comigo e contigo é que vai ter uma festa no céu, mas que ninguém sabe quando vai ser esse grande dia. Mas eu quero te convidar, assim como eu faço, é querer estar nessa festa. Eu não sei que dia vai ser essa festa, eu não sei que dia essa festa vai acontecer, eu não sei qual é o grande dia, eu não sei quando será a boda do Cordeiro, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que eu quero estar nessa festa, eu sei que eu quero estar no céu celebrando aquele grande dia, eu sei que eu quero estar nessas bodas, e eu quero adentrar as portas do céu para encontrar com meu Pai Celestial. Eu não sei como isso vai ser, mas eu sei como é que eu tenho que fazer para estar nessa festa. Para estar nessa festa, eu tenho que ter a Jesus como meu Senhor e Salvador, assim como você tem. E eu posso ouvir um glória por conta disso. Nós temos que reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida e seguir os estatutos e mandamentos dele. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Nós temos que ter conhecimento da palavra dele. Nós temos que ser sondados pelo Espírito Santo, aquele Espírito Santo que te resgatou um dia, que eu disse aqui anteriormente, que te tirou do pecado e que te colocou de pé mais uma vez. Nós verdadeiramente não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que existe um Deus no céu, que o relógio dele está correndo, e que chegará um dia que nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós entraremos no céu e celebraremos a boda do Cordeiro junto com ele. Eu não sei quanto a você, mas eu vou estar nessa festa, e você que vai estar nessa festa junto comigo, erga as suas duas mãos aos céus por conta do sacrifício da cruz e dê um glória ao Cordeiro Santo que se deu em sacrifício por você e por mim. Eu não sei quando é a festa, mas eu quero te ver lá. Olha para esse querido aí que está do seu lado e fala para ele assim: olha, eu quero te ver nessa festa também, querido. Amém. Glória a Deus. E entenda bem que eu não estou incentivando a você, nem a esse irmão que está do seu lado, a não estudar a palavra de Deus. Eu estou falando para você que eu, quando estudei, porque eu tenho uma limitação grande, eu não consegui entender muito bem. Então eu resolvi me abster do assunto por conta da minha limitação. Mas você que é muito mais inteligente do que esse que vos fala, estude a palavra de Deus, se aprofunde. Você que pode depois, pode visitar o nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Nova Vida do Catete, porque tem um curso lá, em mais de 10 capítulos e episódios, que fala exatamente acerca de como será esse dia, de acordo com a visão do bispo fundador da nossa denominação. E aí você que pode, visite o YouTube depois,
aprofunde nessa matéria que pode ser que você entenda. Eu não consegui. Estou falando. Mas esse querido aí, que é muito inteligente, fatalmente ele vai entender tudo a respeito. E eu quero te pedir um favor: quando você vê lá o curso no YouTube e entender, me procura e me explica como é que vai acontecer isso tudo, porque como vai ser o amanhã, todo mundo quer saber, né? Mas é complicado da gente conseguir desvendar os mistérios da parte de Deus, de saber como vai ser esses dias. E a palavra de Deus, ela fala para nós algo que é incontestável, que para adentrar no céu, o único jeito que vira a fechadura da chave do céu, se assim eu posso dizer de maneira hipotética, é o nome e o sangue de Jesus Cristo que te resgatou de onde você estava. Não existe caminho, não existe atalho, não existe nada que você ou eu possamos fazer. Pode ser, inclusive, e você depois me amarre, que Jesus Cristo volte para você amanhã. Amém. Tem gente que aí, levanta o... Tem gente que pode voltar na quarta. Tem gente que Jesus Cristo pode voltar o quanto antes, mas de certo é que Jesus Cristo vai voltar. Amém. Nós não sabemos o dia, e de certo que Ele vai resgatar aqueles que foram de acordo com o sacrifício dele na cruz do Calvário. Vai resgatar aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus nos encoraja aqui a fazer o quê? Buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Que nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. E aí, de maneira retórica, se Ele está perto é porque Ele não está... Ora, estou falando que vocês são muito mais inteligentes do que eu. Ele está, queridos, Ele está perto de nós. Ele anseia por ouvir a nossa oração. Ele anseia por contemplar os nossos joelhos dobrados, os nossos corações contritos e quebrantados na presença dele, para que nós possamos encontrá-lo, para que nós possamos estar junto com eles, porque Ele está perto. Ele está perto de nós. Ele se encontra hoje em dia em você que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e tem o Espírito Santo como sendo aquele que te instrui e que te dá o caminho certo nas situações. Ele não só está perto, como Ele está dentro de você e é capaz de você ouvir a voz dele nos momentos de luta, de tribulação, te dando direcionamento para que você possa fazer a diferença. Contudo, olhando para as situações que nos cercam hoje em dia, e quando eu digo isso, eu não estou me referindo especificamente ao carnaval, porque existe vida além do carnaval. Existe uma segunda-feira que vai continuar acontecendo. Eu vi um pessoal celebrando o carnaval, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o azeite está R$40. O pessoal está pulando o azeite R$40. Vai continuar esse preço. E alguma hora, essa situação que nos cerca, tudo isso vem causando uma aflição, inclusive, não só no ímpio, mas também no povo de Deus. E todas essas situações que nos cercam, nos apertam, elas acabam criando em nós, de vez em quando, um abalo sísmico na nossa fé. Porque você pode ver aqui, por exemplo, na abertura do culto, no momento que nós tivemos aqui uma pequena conversa, as pessoas abrindo o coração acerca da tristeza e da opressão que se abate em nossas vidas por causa do carnaval. Nós sabemos que durante a situação do carnaval ocorre uma opressão espiritual durante a nossa cidade, que eu já abordei aqui em outros dias e não vou falar hoje novamente, mas que isso, para nós que temos algum discernimento espiritual, acaba criando em nós algum tipo de situação desconfortável. Nos nossos corpos, nós vemos a cidade acontecendo esse tipo de coisa, e isso nos causa incômodo acerca da deturpação que está sendo feita da imagem e semelhança do nosso Deus Criador. E isso nos gera incômodo. Agora, você imagine as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, não são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, sendo afligidas durante todos esses anos e todos esses dias que vão se transcorrer durante o ano. E compreenda que essas pessoas, elas não têm o Espírito Santo para consolá-las, como você tem.
Elas não têm um Deus que é vivo e poderoso para que ela possa dobrar o joelho e procurar consolo, assim como você tem. E imagine se você passa por momentos de luta e de tribulação na sua vida, mesmo sabendo que você tem tudo isso a seu favor, quem dirá quem não tem a Jesus Cristo e não é dotado do Espírito Santo vivendo dentro do coração. Essas pessoas, elas ficam passando por momentos sem ter a quem recorrer, sem ter a quem orar. E quando nós olhamos para toda essa situação que cerca a nossa sociedade durante os dias do ano, pessoas que estão se entregando aos prazeres, à embriaguez, às drogas e a outras situações que se apresentam nas nossas vidas como outros deuses, outras coisas que se apresentam, nós olhamos e vemos que existe a necessidade real da manifestação de Jesus Cristo. Nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos para os homens, para as mulheres, não só no carnaval, mas em todos os 365 dias desse ano, e nós vemos o quão é necessário que Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo desça sobre essa sociedade para que as pessoas venham a ter, no mínimo, a esperança de dias melhores. Para que as pessoas possam ter a esperança que elas, quando olham para o céu e clamam pelo nome de Jesus Cristo, existe um Deus no céu que olha por elas. As pessoas, elas estão olhando para o dia de hoje como se não houvesse amanhã, porque realmente a perspectiva que elas têm de vida é muito vazia. É uma perspectiva de vida que não há muito longe para ser olhado, porque o horizonte para elas é sempre nebuloso, o horizonte para elas é sempre nublado. Porque o que é que alimenta a fé delas? O que é que faz com que ela tenha esperança em dias melhores? É o dinheiro, de repente, você diz, é uma carteirinha do plano de saúde, é de repente uma oferenda que ela faz para determinado tipo de situação. O que é que alimenta a vida dessas pessoas? E quando nós olhamos para tudo que acontece, nós vemos que existe uma necessidade latente e real da manifestação de Jesus Cristo na nossa sociedade. E aí nós olhamos e pensamos, meu Deus do céu, o que falta para que Jesus Cristo se manifeste na nossa sociedade e que as pessoas venham a ouvir falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? O que o céu, o que o reino de Deus precisa, o que o reino de Deus anseia é da manifestação de Jesus Cristo, sim, mas é através da sua vida. É preciso, querido, que nós venhamos a começar a colocar em prática aquilo que Deus entregou nas nossas mãos de maneira especial, que é a propagação do reino de Deus e do evangelho da salvação para aqueles que nos cercam. E, queridos, nesse momento que nós temos os nossos olhos descortinados de que pode ser, sim, eu não sei, que Jesus Cristo volte daqui a 5 anos. Pode ser que Jesus Cristo volte daqui a 10 anos. Mas pode ser que Jesus Cristo volte amanhã. Amém. E nós havemos de nos portarmos da maneira como se Jesus Cristo fosse verdadeiramente tocar a trombeta e voltasse amanhã. Porque o Espírito Santo, ele nos faz uma pergunta nessa noite, de maneira simples e direta para os nossos corações, para que nós venhamos a refletir. Se Jesus Cristo voltasse amanhã, o que seria de você? Naturalmente, você olha para a sua pessoa, você olha para tudo que você tem, você olha para a coroa da salvação na sua cabeça e você pensa, eu sou salvo, eu vou para o céu. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se Jesus Cristo voltasse amanhã, e se eu vivesse hoje como não existisse amanhã, eu estaria me arrumando para ir para o céu, porque eu ia participar da festa das bodas do Cordeiro. E glória a Deus por conta disso. Vamos supor que nós vivêssemos o hoje como se não houvesse o amanhã realmente, porque Jesus Cristo vai voltar amanhã. Podemos supor isso nesse momento?
Você naturalmente pensou, eu vou para o céu, aleluia e glória a Deus. Mas e o seu filho? Se nós vivêssemos o hoje como se não tivesse amanhã, o que seria do seu filho? O que seria do seu irmão? Não esse irmão que está aqui, mas do seu irmão de sangue. O que seria daquele parente distante se Jesus Cristo voltasse amanhã? O que seria daquele amigo que você não liga há muito tempo se Jesus Cristo voltasse amanhã? O que seria do seu neto se Jesus Cristo voltasse amanhã? Se Jesus Cristo fosse voltar amanhã, você só teria o hoje para fazer a diferença. Vamos supor, hoje, quarta-feira, fosse anunciado aí que Jesus Cristo voltaria na sexta-feira, que a trombeta ia tocar na sexta-feira, que algo ia acontecer na sexta-feira e que a igreja seria removida. Você só teria quinta-feira para fazer a diferença na vida de alguém. Você só teria o dia de amanhã para evangelizar aquele que está perdido. Mas, queridos, existe uma boa notícia para mim e para você. Jesus Cristo, Ele te deu mais tempo. Jesus Cristo, Ele não vai voltar por esses dias, porque ainda há tempo de você evangelizar aquele parente distante. Ainda há tempo de você fazer a diferença na sua família. O ontem já passou, o amanhã nós não sabemos o que nos reserva, mas nós temos o hoje para fazer a diferença. Nós temos a quinta-feira para começar a espalhar a graça de Deus nessa cidade. Nós temos a quinta-feira para ligar para aquele neto, para fazer a diferença na vida daquele que está distante de Deus. Nós ainda temos tempo para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo nessa sociedade. Para que nós devemos buscar ao Senhor? Para que nós venhamos a ser abençoados? Sim, amém, por conta disso. Por que nós devemos buscar o Senhor? Para que nós venhamos a ficar alimentados? Sim, e glória a Deus por conta disso. Mas nós devemos buscar ao Senhor para que nós venhamos a transbordar a ponto de influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos buscar a Jesus Cristo para que nós venhamos a ser cheios e fazer a diferença no nosso bairro, no nosso colégio. Nós devemos buscar a Cristo enquanto há tempo, porque existe um plano de Jesus Cristo na sua vida, que é você fazer a diferença onde você está plantado e implementado. Não é para você ser bênção, não é para você ficar como um glutão todo inchado, não. É para você espalhar o amor de Jesus Cristo, a unção que Deus derramou sobre a sua vida. É para que você distribua para entre as pessoas o amor que você entendeu que foi colocado na sua vida. É para que você possa dizer, olha, existe um Cristo que me amou, mas que te ama também. Jesus Cristo te levantou, não para que você seja ricamente abençoado e cheio da unção. É para isso sim, mas é para você, através disso, fazer a diferença na vida daqueles que te cercam. Existe um propósito maior na sua vida, que é povoar o céu com as almas daqueles que te cercam. E aí o Espírito Santo de Deus continua nos perguntando: quem você vai evangelizar amanhã? Olha aí para esse irmão que está do seu lado, que de repente está meio assim, e pergunta assim: olha, quem é que você vai evangelizar amanhã? Queridos, amanhã você vai ter a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. E nós temos, eu posso falar mal de mim? Posso falar mal de mim? Eu posso. Dos outros é que eu não posso. Não. Mal de mim eu posso. Eu confesso para os irmãos que não devo, mas posso. Eu confesso para os irmãos que quando eu vi aquela situação lá das duas moças já falando uma para a outra, a primeira coisa que eu perguntei é: por que essa senhora está aí no meio do carnaval? Por que essa madame está aí no meio do carnaval com o microfone na mão, falando que nós devemos buscar a Jesus Cristo enquanto ainda há tempo? E aí eu entrei por aquele caminho que eu falei há tempos atrás que nós não devemos entrar. Eu, como pastor ungido de Jeová, falei: como é que essa dona se mete no meio do carnaval, no meio desse monte de endemoniado aí, e quer falar que é... Como é que pode um negócio desse? Aí fiquei olhando para a cara dela assim, bem na televisão, bem no celular. Falei: é muito bonito. O ano tem 365 aí é.
Aí quando eu olhei aquela situação, que eu julguei, eu condenei, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: ela está fazendo o que você não está fazendo. Ela está ali com o microfone na mão. Quantas pessoas ela de uma vez só com aquele microfone na mão, ela deu um tiro de canhão. E quantas pessoas de repente naquele momento falaram assim: ih, cara, ih, rapaz, essa mulher, ó, eu vou falar mal de mim de novo. Teve uma vez, eu estava lá num pagode lá em São João de Meriti. O negócio era complicado. Aí eu tô lá no pagode, lá em São João de Meriti. Quem aparece lá? Vaguinho. Sabe quem é o Vaguinho? Pagodeiro? Aparece lá. Primeira coisa que eu falei, o que esse homem tá fazendo aqui, cara? Pô, tanta hora para esse homem, tanta igreja para ele pregar, ele tá aqui. Aí ele foi, entrou lá, cantou o pagode dele, falou de Jesus Cristo, e eu lembrei da minha mãe que orava por mim. A semente, queridos, foi um tiro de canhão naquele momento. A gente, quando olha para determinado tipo de situação, assim como eu olhei e pensei: o que essa dona está fazendo aí no meio do carnaval? Ela com aquele microfone falando assim, ó: invoquem o Senhor enquanto ainda há tempo. Quantas pessoas que de repente estavam ali naquele carnaval, que tinham uma mãe, como foi a minha mãe, que orava, que buscava, que falava, e eu não ligava. Quantas pessoas que estavam ali, que fizeram economias e que naquele momento, de repente, uma ficha caiu na mente delas, e que pode ser que naquele momento a semente não venha a germinar, mas que ela possa começar a germinar naquele momento e fazer a diferença. Quem sabe dali a 15 dias a pessoa se lembre: olha, bem que eu vi aquela doida falando lá no bloco. Queridos, nós não entendemos os desígnios e os caminhos que Deus faz e traça para nossas vidas, mas de vez em quando uma situação que nós olhamos, o Espírito Santo nos constrange falando assim: olha, você está deitado em casa comendo batata Ruffles, ela está na televisão falando de Jesus Cristo. E aí, queridos, eu fiquei bastante constrangido com aquela bronca que eu tomei do Espírito Santo. Porque de maneira atabalhoada ou de maneira certa, seja da maneira que for, ela estava na televisão falando do amor de Cristo. E eu comecei a pensar: o que eu estou fazendo durante o carnaval para fazer a diferença na minha sociedade? Estou falando de mim. E aí eu fiquei bastante constrangido com aquela situação e comecei a pensar: olha, eu tenho 300 dias esse ano mais ou menos. Eu preciso ganhar uma alma para Jesus Cristo. Não é possível que eu não consiga ganhar uma alma. Não é possível que o meu tio, que de repente está distante, que meu primo que está distante, que meu filho, que meu neto que está distante, não é possível que eu também não consiga jogar uma semente naquele coração, que ela não venha germinar agora, mas dali a 15, 20 dias, pode ser que comece a germinar. Queridos, a palavra de Deus nos instrui a pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus fala em determinado momento assim, ó: o importante é que Cristo foi pregado. Não importa da maneira que nós viemos a fazer, de repente foi no meio do carnaval, naquele você não entendeu nada do que estava acontecendo, mas Cristo foi pregado ali. Cristo foi dito ali como sendo o caminho, a verdade e a vida, que a vida daquelas pessoas que estavam ali pulando, saracuteando, não tinha um futuro próspero, diferente daqueles que tinham a Jesus Cristo. Aquele momento ali, queridos, foi um tiro que foi dado de maneira não cirúrgica, mas um tiro de canhão que arrastou multidões, gerou debate, e Cristo foi colocado num determinado lugar onde ele não estava sendo protagonista, mas naquele momento, quando foi colocado que o caminho, a verdade e a vida era através de Jesus Cristo, causou-se ali um momento que a reflexão foi feita. Tem certas coisas que nós não entendemos, mas nós temos que entender sim, que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que você tem 300 dias para ganhar uma alma para Jesus. E aí de repente você não, eu, que olhei para aquela senhora que estava na televisão e falei: o que essa biruta está falando na TV? E aí o Espírito Santo falou: olha, ela está falando de mim. E você está fazendo o quê? Aí eu falei: eu tenho 300 dias para ganhar uma alma. Não é possível que eu não consiga fazer a diferença. E na vida de uma pessoa. Porque
aquela moça lá que eu olhei e falei, o que essa dona está fazendo aí? Ela fez a diferença na vida de um monte de gente, pelo que eu vi aqui, ó. Um monte de gente começou a discutir, começou a falar, começou a debater, começou a dizer a respeito, começou a falar que ela era doida, começou a falar que ela era sã, começou a falar que ela não era pastora, começaram a falar que ela era ungida de Deus, mas o importante é que o nome de Jesus Cristo foi colocado no lugar de destaque, colocado no lugar onde as pessoas voltaram os olhos, não para aquilo que estava acontecendo, mas para a vida daquele que foi entregue na cruz do Calvário. E aí o Espírito Santo pergunta para mim, o Espírito Santo pergunta para você, qual é a diferença que nós temos feito? É preciso, queridos, que nós venhamos a tomar a consciência não acerca daquilo que foi feito ou que está sendo feito na televisão, mas acerca daquilo que nós vamos fazer. Porque ainda há tempo para fazermos a diferença. Ainda há tempo para nós influenciarmos a nossa família. Ainda há tempo para que nós levemos para o reino dos céus aquela pessoa que está afastada do Filho do amor que é Jesus Cristo. Ainda há tempo para você fazer a diferença na sua sociedade, no seu trabalho. Ainda há tempo para você pregar o Evangelho de Cristo. Ainda há tempo de você espalhar o amor do Espírito Santo. Ainda há tempo de você colocar em prática aquilo que Deus te deu como missão, que é espalhar o amor de Jesus Cristo para aqueles que necessitam. E eu creio que hoje eu estou diante de pessoas que estão dispostas a fazer a diferença nessa sociedade. Não só na sociedade, mas no bairro onde mora, no prédio onde está estabelecido, no trabalho onde ela foi colocada. De repente você precisa fazer a diferença naquela pessoa que mora contigo. Eu creio que existe algo que está sendo colocado no seu coração nessa noite e que você está disposto a ser um instrumento na mão desse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quantos aqui têm esse desejo no seu coração de ver um primo distante, de ver um parente, de ver um filho, de ver um neto servindo a Jesus Cristo. E entenda que Deus te deu uma missão, que é fazer a diferença de alguma maneira naqueles que te cercam. Você que deseja ser um instrumento na mão desse Deus, de repente você quer dar um tiro de canhão também, como foi feito nesses dias. De repente você quer dar um corte cirúrgico. Não importa como você quer fazer a obra, não importa o que você quer ser, o importante é que você quer ser usado por Jesus Cristo. Então erga as suas mãos aos céus e se coloque à disposição do reino de Deus para fazer a diferença, porque ainda nos restam 300 dias, ainda há tempo para fazer algo nessa sociedade, para o engrandecimento do reino. Ainda há tempo. Aquele parente que está distante, que você diagnosticou que ele precisa do amor de Deus, ainda há tempo para resgatá-lo. A trombeta ainda não tocou, queridos. Ainda há tempo de resgatar o perdido. Ainda há tempo de resgatar aquele que precisa. Ainda há tempo de pegar aquele pela mão direita que está andando para o precipício e falar: ei, acorda! Existe uma promessa da parte de Deus para a sua vida. Existe alguém que quer te resgatar e fazer algo novo para você. Você ainda tem 300 dias para influenciar alguém. 300 dias. Quem é que você vai resgatar nesses 300 dias? Quem é que você vai entregar para que o Espírito Santo de Deus faça a obra e a diferença? Quem é que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração para que você venha resgatar? O diácono Wellington já sabe quem ele tem que resgatar. E o Rogério sabe quem tem que resgatar. Você tem 300 dias, querido. Não é possível que até o fim do ano, que até o mês de dezembro, porque eu creio num Deus que é vivo, num Deus que é poderoso. Não é possível que até o 1º de dezembro essa pessoa não esteja sentada aqui do seu lado, povoando o reino de Deus junto contigo. Coloque essa pessoa, eu já incentivei a você a fazer isso esse ano, pedi para você escrever no papel. E eu vim aqui mais uma vez colocar no seu coração esse desejo, dizendo para você que ainda há tempo de resgatar essas pessoas. O ano ainda não acabou, pelo contrário, ele está iniciando agora para muitos. E ainda há tempo de fazer a diferença na vida de alguém. Ainda há tempo de você resgatar essa pessoa que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração.
E se o Espírito Santo de Deus colocou uma pessoa no seu coração, eu quero te convidar a se colocar de pé, porque nós vamos orar para que Deus faça com que você venha ter a palavra certa para depositar naquele coração, para que o Espírito Santo de Deus te instrua de maneira certa, soberana, para que você possa fazer a diferença na vida dessa pessoa, para que o Espírito Santo de Deus te use como instrumento. Pode ser um instrumento de trato fino, ou pode ser um instrumento que seja como uma bala de canhão que vai arrastando multidões, mas de certo é que Deus vai te usar para fazer a diferença na vida dessa pessoa que você vai colocar como objeto de oração nesse momento, para que Deus venha sondá-la, para que Deus venha convertê-la e que você possa ser esse instrumento para essa vida, em nome de Jesus. Vamos orar ou não? Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a Tua palavra diz que nós devemos buscá-lo, Pai, que nós devemos nos aproximar de Ti, Senhor, porque Deus Todo-Poderoso, o Senhor quer fazer a diferença nas nossas vidas, para que nós venhamos a fazer a diferença na vida de muitos, Pai. O Teu intuito de nos encher com a Tua unção, de nos encher com o Teu Espírito, é que nós possamos fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam, que anseiam, que necessitam por um toque Seu. Pai querido, o Senhor não nos resgatou, Pai, para nos abençoar, Pai. O Senhor não nos resgatou apenas para nos abençoar, dando posses, dando, Senhor, saúde. Não, Pai, o Seu intuito em fazer a Sua obra nas nossas vidas é nos abençoar, sim, mas é para que nós primeiramente venhamos a espalhar do Teu amor, Pai, venhamos a espalhar do Teu Espírito para aqueles que precisam de salvação, para aqueles que precisam de resgate, para aqueles que precisam de cura, para aqueles que precisam de restauração. Então, Deus querido, Pai amado, nos usa como instrumento para louvor da Tua glória, Pai, e Deus, que as demais coisas fiquem para depois, Pai, que nós primeiramente venhamos a buscar o reino dos céus, Pai, para que as demais coisas venham ser acrescentadas. Deus querido, Pai amado, nós queremos adentrar nas bodas dos cordeiros, junto com os nossos parentes de sangue, junto com aqueles que nos cercam, junto com os nossos filhos, junto com os nossos netos, junto com a nossa parentela. Nós queremos, Pai, que aqueles que estão junto conosco venham a conhecer o poder do Teu amor que resgata, que cura, que liberta. Nós queremos libertar os encarcerados, Pai, literalmente os encarcerados, Pai, aqueles que foram presos por conta de um erro. Nós queremos a libertação para eles, não só a libertação física, como a libertação, Pai, espiritual, Deus. Nós queremos depositar, Senhor, no coração de cada um, Pai, que existe esperança sim, que a esperança está em Cristo e Jesus, Pai. Então, Deus querido, nos ajuda a resgatar o perdido através da unção do Seu amor, nos ajuda a fazer a diferença para a nossa família, no nosso trabalho, aonde o Senhor nos colocar, que nós venhamos a fazer algo especial. E Deus querido, Pai amado, nós colocamos as nossas vidas ao Teu dispor, Pai, porque Deus, nós temos, Pai, 300 dias para fazer a diferença, para ganhar almas para Jesus Cristo, para evangelizar o perdido. Deus querido, o Seu intuito em nos encher, Pai, não é que nós venhamos a evangelizar crentes, Pai, não é ficar colocando apenas mensagens, Senhor, em grupos do WhatsApp da igreja. Deus querido, que nós possamos mandar, Senhor, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam, que nos dê intrepidez, sabedoria, que nos dê, Senhor, capacidade, Pai, para mandar essas mesmas mensagens para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam de um toque Seu, porque Deus querido, nós não sabemos os Seus planos, Pai, mas nós nos colocamos como instrumento para louvor da Tua glória e para que nós possamos, Pai, resgatar aquele que está perdido diante de Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, fazer a diferença. Nós queremos, Senhor, resgatar aquele que está no pecado, Senhor, aquele que está sujo de lama, para que eles possam ser limpos, para que eles possam ser colocados, Senhor, junto contigo no Teu reino naquele grande dia. Guarda, querido, Deus de Israel, nos ajuda, Pai, a fazer a diferença, Senhor. Derrama da Tua unção sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Pai, resgatar o perdido e ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, para que nós possamos fazer a diferença na nossa família, na nossa sociedade, no nosso bairro, para que nós possamos, Deus, fazer, Pai, o possível e impossível para colocar, Pai, almas e vidas
no teu reino, Senhor. Nós cremos na tua unção derramada sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor nos resgatou com um propósito maior do que nós pedimos ou pensamos. Nós cremos que o Senhor é um Deus conosco e que há de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, Pai querido, Deus amado, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã nessa caminhada, que ele possa, Deus, nesses 300 dias, Senhor, fazer a diferença na vida de alguém, resgatar essa alma que está perdida e que está no coração dele, Senhor, latejando para que ele possa pregar do Evangelho para essa pessoa, que em nome de Jesus Cristo, Pai, ele e ela possa fazer a diferença na vida de alguém, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por essa noite na sua casa, por tudo que o Senhor fez nesse lugar, por tudo que o Senhor operou nas nossas vidas, porque o Senhor um dia nos resgatou e abriu os nossos olhos. Nós te louvamos e te agradecemos, porque além de tudo, o Senhor nos deu um novo propósito, Pai. E nós cremos que nesses 300 dias, nós vamos resgatar não só uma alma, mas uma, duas, três, uma centena de almas para o teu reino, Pai. E que nós vamos ter, Pai, cada nome colocado aqui nesse lugar para louvar e engrandecer teu santo nome, porque nós cremos num Deus vivo, naquele Deus que faz a promessa e a cumpre, Pai. E por conta disso, nós te entregamos a nossa vida, a vida dos nossos parentes que o Senhor colocou no nosso coração, para que nós venhamos evangelizar, Pai. E nós te pedimos também, Pai, que agora que nós estamos retornando para a nossa casa, para a nossa residência, que o Senhor nos despeça debaixo das tuas asas, em segurança, Pai. Cobre-nos com teu sangue, Pai. Nos dá estratégia, discernimento, sabedoria, Senhor. Fala conosco através de sonhos, Pai. E através, Pai, da tua palavra, do teu Santo Espírito. Senhor, nos leve em segurança para a nossa residência, que nós encontremos um lugar de paz e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, ser instrumento, Pai, durante essa semana, debaixo das tuas asas. Que nós possamos ser instrumento, uma espada afiada, Senhor. Que o Senhor coloque as palavras certas nos nossos lábios e que nós possamos fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam, Deus. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.